oráculo fala de um futuro mais distante. O segundo oráculo fala de um futuro mais próximo. E por que acontece isso? Deixa eu compartilhar aqui a tela do Logos para mostrar para vocês isso. Não é ainda aula, mas só para vocês verem que o segundo oráculo começa com a palavra Rinê. E lembre-se, Rinê significa sempre algo imediato, algo próximo. Eu não estou conseguindo marcar por quê. Aqui é cura. Vamos ver. Era a cor. Acho que estava com cor branca, provavelmente. Então, Rinê, lembre-se, quando a gente aprendeu essa palavra, sempre algo aqui e agora. Então, o segundo oráculo fala de algo mais presente. E segundo, que nós aprendemos na semana passada, é um oráculo que tem uma oração, a primeira oração com particípio e a segunda oração V mais perfeito. Lembra disso? Que nós aprendemos na semana passada, que significa futuro imediato? Então, esses dois indicativos mostram que o segundo oráculo é algo que já vai vir bem mais próximo. Enquanto o primeiro oráculo, por essa expressão, que é uma expressão sempre escatológica no Antigo Testamento, naquele dia, é o dia de Yahvé, o dia. Então, sempre jogando escatologicamente, sempre jogando um pouquinho para além, ok? E a escatologia do Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Toda a escatologia do Antigo Testamento, ela se cumpre em Cristo, na sua vinda e na sua volta. A vinda e a volta de Jesus são o cumprimento de toda a escatologia do Antigo Testamento. Então, nós temos um oráculo escatológico, com promessa de salvação escatológica, e um oráculo com promessa de salvação próxima. O que são prometidos nesses dois oráculos que fecham trazendo uma proposta de graça para Israel? No primeiro oráculo, só pode ser cumprido em Cristo mesmo, porque a promessa é que Israel vai ter o tabernáculo caído de Davi novamente levantado. Ou seja, que a casa de Davi vai governar Israel. Isso se cumpre em Cristo, claramente. Por isso é escatológico mesmo, é naquele dia. É uma promessa que tem o seu cumprimento em Cristo, em parte na sua primeira vinda e principalmente na sua segunda vinda, quando então ele reinará de fato. O Senhor reinará através do seu Cristo. Então, é uma promessa escatológica de que no fim tudo irá bem. E como a gente precisa lembrar dessa promessa escatológica de que no fim Deus vai estabelecer de fato, claramente, o seu reino, concretizando-o, consumando-o e tornando todo o universo novamente do seu Cristo. Todas as nações serão chamadas pelo nome do Senhor. Quando a gente vive em momentos como esse em que vivemos de pandemia, é necessário que restauremos, e talvez seja um dos maiores apelos, quando a gente começa a perder todas as esperanças mundanas e físicas que temos, quando a gente começa a ver que tudo não tem sentido, não faz sentido, é que a gente recupere o olhar escatológico que nós temos perdido. Nós, cristãos do século XXI, e já assim, na segunda metade do século XX, nós perdemos a visão escatológica. Nós perdemos. Nós não enxergamos mais o mundo como sendo transitório e nossa passagem por ele como uma peregrinação.
E lembre-se, o peregrino nunca está em casa, o peregrino está andando até o dia de voltar para casa. E é com essa visão que as Escrituras sempre nos ensinam que nós devíamos olhar e devíamos nos portar. As Escrituras sempre nos ensinam que devíamos nos portar esperando a casa, a concretização, o reino, uma visão escatológica. Mas a gente prefere viver como turista e não como peregrino, aproveitando e querendo usufruir e, se possível, estender nossa turistagem e, quem sabe, até, ao invés de peregrinarmos, acabarmos morando no lugar de nosso turismo. É assim que nós temos enxergado, infelizmente. Momentos como o que estamos vivendo podem ser uma preciosa oportunidade de recuperarmos a visão escatológica, a visão de que aqui não é o nosso lar, a visão de que aqui somos peregrinos, o nosso lar ainda vai chegar, nós vamos ainda para o nosso lar. Que esse mundo não é o que deveria ser, mas um dia será. Já foi, o pecado conturbou, um dia ele voltará a ser o que ele deveria ser e não é. Essa visão escatológica faz com que, por um lado, nós nos tornemos mais tranquilos com os acontecimentos. Acontece porque não é perfeito o que vivemos, o perfeito ainda virá. Por outro lado, também deve aumentar a nossa proclamação. Já que isso tudo não é, a gente tem que anunciar o que deveria ser e que voltará a ser o reino de Deus. Sabe, queridos, um dos motivos da nossa falta de proclamação é que nós nos acomodamos, nós perdemos essa visão escatológica. Se você olhar para os primeiros cristãos, você verá, e já estou óbvio dizendo para você que eu não sou pós-milenista ao dizer isso, tá bom? Sou amilenista. Você verá que essa noção de que a qualquer momento o reino poderia vir, impulsionou toda a proclamação. Aliás, foi nessa ótica que Jesus, foi na ótica escatológica que Jesus mandou que proclamássemos. Lembra-se? Qual era a proclamação de Jesus segundo os evangelhos sinóticos, depois do seu batismo? A proclamação que ele fazia para todo canto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É uma proclamação que parte da escatologia. Mas nós perdemos. Nós perdemos. A gente prefere falar do Jesus que resolve meu problema aqui, proclamar o Jesus. Nós estamos vendo, tendo a grande oportunidade de reavaliarmos também nossa proclamação e proclamarmos a partir do ponto de vista escatológico. Então, o oráculo escatológico mostra que a coisa não é como deveria ser. O que deveria ser? Disse Deus que o Davi ia reinar e a sua descendência ia reinar sobre a nação. As coisas não são como deveriam ser, mas Deus vai restaurar. Eu vou fazer. Eu vou restaurar o tabernáculo caído. Da mesma forma, o mundo não é como deveria ser. Deus vai restaurá-lo. Novos céus e nova terra virão. O segundo oráculo, entretanto, fala sobre o aqui e agora. E é por isso que ele vem depois do primeiro. Porque a ideia é que, primeiro, você tem uma visão escatológica, mas o Deus em quem cremos é um Deus tão maravilhoso que, além de nos dar uma salvação escatológica, ele também nos dá bênçãos no aqui e no agora. Mas veja, é dependente, vem depois. E o redator que juntou os dois oráculos foi mestre, movido pelo Espírito Santo de Deus,
para trazer esse grande ensino para nós. Deus tem bênção sim no aqui e agora para nós. Mas elas não se sobrepõem e nem antecedem a bênção da salvação escatológica. Essa sim é a principal, essa sim que tem que ocupar o centro das nossas vidas, essa sim que tem que ocupar o centro da nossa proclamação. Deus falou, eu vou abençoar. E do ponto de vista temporal, antes de vocês virem a concretização da minha promessa escatológica, eu já vou abençoar vocês aqui agora. Israel vai voltar para sua terra, Israel vai poder novamente plantar, Israel vai poder novamente colher, Israel vai poder plantar as vinhas e beber o vinho, plantar pomares e comer de suas frutas. Israel vai voltar para sua terra e eu não vou mais arrancá-los de lá. Em outras palavras, Deus está prometendo ao seu povo que aqui e agora ele vai abençoá-los, embora eles sejam infiéis. Porque Deus permanece fiel. O povo é infiel, mas Deus permanece fiel. E o propósito de Deus para com o seu povo é a bênção. Deus ama abençoar o seu povo. Óbvio, com a bênção maior da salvação escatológica, mas também, secundariamente, subsidiariamente, com as bênçãos do dia a dia. Ora, e não é assim? Bem ou mal, você e eu estamos comendo no meio dessa pandemia. Com todas as dificuldades. Bem ou mal, mesmo eu e outros colegas, né? Rogério passou aflição grande nesse período, né? Outros colegas de outras classes também passaram, estão passando. Okay? O Paulo passou, né, com o pai, não sei se já está bem, mas a gente passa aflição. Eu passei aflição, a morte do meu pai, estou passando, enfermidade da minha mãe, uma série de outras questões. Mesmo em meio à aflição, Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. E no aqui e agora, Deus nos abençoa. E a gente tem que saber disso. Deus nos abençoa. Entendam isso, vocês estão sendo sustentados por Deus. Se vocês têm o que comer, Deus é quem está dando, assim como se eu tenho o que comer, Deus é que está me dando. Se eu estou em pé, se você está em pé, em meio à aflição e às dificuldades, Deus é quem o mantém em pé, Deus é quem me mantém em pé. Ok? Então, ainda assim, Deus promete suas bênçãos temporais. Joia? Então, que esses oráculos alimentem a nossa alma. E, por favor, vamos recuperar a nossa visão escatológica, tá? Vamos fazer isso. Vamos parar de olhar só aqui agora. Vamos parar de olhar só o efêmero. Vamos olhar o eterno. Vamos olhar o eterno que vai invadir novamente a história, como já o fez em Cristo, vai fazê-lo novamente em Cristo para a redenção final de nossas vidas. E vamos olhar isso e ter isso no nosso foco, na nossa proclamação. E vamos proclamar mais, porque a gente espera a qualquer momento isso aí. E por outro lado, vamos agradecer, porque Deus promete e tem cumprido muita coisa em nossa vida, muito sustento, muita coisa Deus tem feito na minha vida e na sua vida, e a gente tem que reconhecer isso e tem que entender, é a promessa dele, é o que ele gosta de fazer. Tá bom? Deus abençoe. Ok? Como eu já havia prometido, mostrar no Logos algumas coisas que a gente viu a semana passada, então a gente começa por aqui, né?
Então você já está vendo aquele tipo de oração, o último tipo de oração conjuntiva que a gente viu a semana passada e que ainda não havíamos visto. Nas relações conjuntivos sequenciais, página 204 do Lambdin, você tem um exemplo aqui desse tipo de oração, tá bom? Um exemplo aqui, uma oração com particípio, seguida com oração com VAV mais perfeito, ok? Que vai sempre, esse perfeito vai ser traduzido no futuro, mas esse tipo de relação sempre vai indicar futuro imediato. Futuro imediato. Deus está prometendo que logo após já ia abençoá-los com o dia a dia de suas vidas, antes da salvação escatológica final. Ok? Então, é aquele tipo de oração lá que a gente viu a semana passada, e eu estava sem acesso ao Logos aquele dia, estava sem meu notebook, então eu prometi que ia mostrar para vocês e estou fazendo agora. Esse e outros tipos, nós vamos ver mais alguns aqui no Logos, tá bom? Tranquilo? Conseguiram enxergar? Primeira oração com particípio, ó, o particípio aqui no vermelho, tá? Esse vermelho primeiro aqui do versículo 13. E depois, a segunda oração iniciada por Vav mais perfeito. Ok? É um perfeito nifal, que vocês vão aprender logo, logo, tá? Semana que vem, no máximo daqui 2 semanas, tá? Mas é um perfeito. Tá bom? Tranquilo? Todos viram? Todos conseguiram ver? André, já vi que viu. Todos. Ok, ok, ok. Viu aí, já? Viu? Sim. Maravilha, maravilha. Eu não vi mais quem está mais aqui. Vamos ver. David, Thierry, Hudson, Matheus, Erasmo, Miguel, todos viram? Felipe, Sim, senhor. Abel, Daniel, Sim, senhor. Jader, Nicolas. Paulo, seu pai está bem, Paulo? Temos orado por ele. Tá bem sim, reverendo. Tá trabalhando já. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que bom. Nicolas, Danilo, Jefferson, Matheus Almeida, Josemar, Lucas, Luz Cleverson, Eduardo, todos bem, todos conseguiram enxergar aí? Às vezes eu fico mostrando logos, eu fico com medo. Será que o pessoal está enxergando o que eu estou mostrando? Então, que bom. Lucas Temperley, ok. Maravilha. Queridos, vocês todos são queridos. Saudades imensas de vocês, viu? Saudade. E o Anderson, cadê ele, gente? Professor, o Anderson ele está trabalhando essa semana e aí ele vai tentar começar a participar das aulas na próxima semana. Tá certo. Viu, Guilherme, Luiz Carlos também, que vocês mudam de posição, eu não vejo todos, às vezes eu mudo de página aqui, não vejo todos, tá bom? Mas ok, que joia. Mas, bom, vamos ver então mais algumas coisas que a gente viu a semana passada, agora com as relações disjuntivas. Vamos dar uma olhada, deixa eu apagar só as marcações aqui, que senão eu abro os novos textos e já entra marcado e é ruim. Tá? Vamos ver alguns outros textos aqui. Ainda sobre esse tipo que a gente viu aqui, Gênesis 9, 12. Então você tem aqui, deixa eu já fazer a anotação. Eu gostei do vermelhinho, eu acho que destaca bem. Com o particípio aqui notem, primeira oração, tá? Asher ani notem é uma oração subordinada, a primeira oração principal aqui, tá? Mais uma oração subordinada que é seguida por uma oração nominal, indicando
tal. Ok? Então, você tem, perdão, é uma oração com participe tal e a oração nominal aqui. E seguindo esses dois tipos que são a oração, vem uma série de orações com o perfeito. Todos esses perfeitos traduzidos no futuro próximo. A ideia de Deus é o seguinte: Deus está dizendo que está fazendo uma aliança, está dando logo uma aliança, e que por conta dessa aliança ele vai fazer logo aparecer o sinal, vai dar um sinal nos céus para confirmar a aliança que ele está fazendo. Ok? Logo Deus já faria aparecer um sinal, e já apareceu o arco de Deus nos céus, que confirmava a aliança que ele estava dando para o povo, os filhos de Noé e o próprio Noé. Tá? Então, essa mais um uso daquele tipo de oração com particípio, depois seguido por uma oração nominal e depois seguida por orações com perfeito, tá? Que vão ser traduzidos no futuro imediato, futuro próximo. Ok? Conseguiram ver? Maravilha. Vamos ver agora as disjuntivas. Vamos dar uma olhada nas orações disjuntivas, mas antes eu preciso apagar novamente aqui. Dá trabalho, viu, gente, esse apaga e tal, mas eu acho melhor mostrar na Bíblia. Eu não sei, eu acho que quando a gente vê na Bíblia, se torna um pouco mais real aquilo que a gente vê na gramática. Semana passada eu não tinha essa possibilidade, por isso faltou, tá? Relações disjuntivas, vamos ver aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, nós temos uma oração disjuntiva por contraste. 1 Samuel 1, 2. Então, e aconteceu que para Penina havia filhos, eram filhos, tá? E para Ana, veja, vave, mas não verbo. Vou fazer aqui a anotação, sempre no vermelho, que eu gostei. Haná. A segunda oração nominal, e começada com vave disjuntivo, e para Ana não havia filhos. Então, é um contraste. Penina tinha filhos. Contrastando com isso, Ana não tinha. Ok? Então, aquele tipo de relação disjuntiva que o Lambdin chama de comparativa, mas é um comparativo que sempre esboça contraste. E eu tive olhando esses dias o Osborne, espiral hermenêutica, ele usa o termo contraste para esse tipo de relação disjuntiva. Então, gostei. Eu não tinha colocado o nome de contraste por conta dele, mas ele me apoia, né? No meu nome ele me apoia. Então, tem pelo menos uma grande autoridade que me apoia ao entender que esse tipo de oração é melhor denominada de oração de contraste. Uma oração disjuntiva que estabelece contraste. Tá bom? Contraste. Apagou aqui meu negócio. Por quê? Bom. Foi bom ter apagado. Tá certo. Ok. Vamos lá. Estão me seguindo? Vamos lá. Ainda, Gênesis capítulo 6, versículo 8.
você vê que você tem uma oração contrastiva logo no início do versículo 8. Tá? Aqui eu vou mostrar para você. Noah, o nome, Noé. Noah, perdão. Noah. O nome Noé. Matzah encontrou, ren graça, bene aos olhos, Adonai aos olhos do Senhor. Então, é um contraste. Ele está falando desde o início do capítulo 6 até o versículo 7 da maldade humana. Qual é o contraponto à maldade humana? O problema do texto. Literalmente, qual é a graça do texto? A graça de Deus. Noé encontrou graça da parte de Deus. É a oração contrastiva que está destacando para nós esse contraste de que onde a maldade prevalece, ainda assim a graça de Deus se manifesta. Não existe nenhum lugar onde a graça de Deus não se manifeste. Acho que só o inferno é o lugar onde a graça de Deus não se manifesta. Mas não existe nenhum lugar no mundo criado por Deus onde a graça de Deus não se manifeste, apesar da maldade humana. Então, esse contraste, essa oração disjuntiva de contraste é o principal desse texto e precisa ser destacada, porque se você for pregar o texto sem destacar o versículo 8, vai dar a ideia de que no versículo 9, quando conta a história de Noé, que ele era justo e íntegro, e por isso ele foi salvo. Não. Ele foi justo e íntegro porque ele encontrou graça da parte de Deus. Isso o fez justo e íntegro, e isso o fez ser salvo pelo dilúvio. Então o versículo 8 é fundamental, e essa oração disjuntiva é fundamental para você pregar esse texto, ok? E a missão de quem encontrou graça é ser justo e íntegro no meio, ok? Mas a graça vem, nesse caso aqui é literal, é a graça de Deus que chega e é derramada sobre Noé. Ok? Então, é uma relação disjuntiva para expressar isso, esse contraste claro entre a maldade e a graça de Deus que se manifesta em Noé. Ok? Vamos ver aqui uma oração circunstancial, disjuntiva circunstancial. Deixa eu só apagar aqui em Gênesis, capítulo... Fiz minha colinha aqui, tá? Deixa eu só, mas nem eu estou entendendo direito a minha letra. 7,16. Gênesis 7,16. Meus números estão parecendo garranchos. Essa oração, veja, ela quebra o ritmo na narrativa. Tenta ler sem colocar o 16, você vai ver que a narrativa fica até mais fluida. Se você olhar aqui no versículo 15, de toda a carne em que havia tal, em que havia fôlego, entrado, tal, 2 para Noé na arca, e o Senhor fechou a porta após ele. Mas o autor quer deixar claro, e é tão importante que ele deixe claro isso, porque hoje em dia é uma coisa, né? Que não foram 2 machos ou 2 fêmeas que entraram, 2 de cada espécie. É uma oração, a circunstância em que
eles entraram e o Senhor fechou a porta atrás dele, é que eles eram, e por isso o particípio circunstancial aqui, Zahar Unekevá, macho e fêmea. Então, vav disjuntivo aqui, lembrando que particípio também caracteriza a oração, também caracteriza relação disjuntiva, tá? Junto com vav. Então, você tem o particípio aqui, introduzindo essa oração, que vai mostrar a circunstância de que estes que entraram, e depois Deus fechou a porta, eram macho e fêmea. Macho e fêmea. Perdão, eu inverti a ordem aqui. Isso, tá certo. Vamos agora no mesmo texto, um pouquinho para cima. Deixa eu apagar de novo. No versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. E aqui nós temos uma outra oração disjuntiva. Ok? Aliás, uma série de orações disjuntivas no versículo 14. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho para eu... Então, eles, esse eles não está ali no... Está aqui, eles, remar, e todos os animais, tal, segundo suas espécies, todo gado, tal, todas as aves, todos os pássaros. Depois do eles, ele vai informar que todos, porque não precisava dizer isso, já que ele vai dizer que toda a carne entraram de dois em dois. Por que que ele está dizendo isso? É para especificar, fazer um parêntese especificando todos os tipos de animais que estavam na arca. É um parêntese que é feito para especificar todos os tipos de animais que estavam na arca, e esse é uma oração disjuntiva parentética. Ok? Tranquilo? Conseguiram ver todas essas coisas? Ok. Se conseguiram ver, maravilha. Vamos então... esqueci de abrir. Voltar para a gente terminar esse capítulo. Faltou ainda um pouquinho, pouca coisa para nós terminarmos esse capítulo, mas deixa eu compartilhar o PowerPoint onde está a lição, porque ali eu posso fazer as marcações e tal. Foi a melhor forma que eu achei para dar aula, é compartilhando o texto da lição para eu fazer os destaques e mostrar para vocês no próprio Lambda. Mas eu esqueci de botar aqui na tela. Só um segundo.
O meu notebook, como vocês sabem, estava no... Não está aqui. Que ótimo. Bom, não está aqui. Hoje vou ficar devendo. Ele foi para o concerto, ele voltou, perdi boa parte dos meus arquivos. O que não tinha backup, eu fiz backup de muita coisa no HD externo, o que não tinha backup eu perdi. Esse aí eu acho que não deu tempo de eu fazer backup. Então vamos lá. Aquele que eu usei semana passada. Então vamos lá sem o dito cujo, depois eu refaço se for o caso e faltar. Então, parágrafo 133, abra aí no seu Lambda, vai falar sobre duas coisas que a gente já viu. Em e iesh. Em e iesh. Iesh é a partícula de existência. Tá? A. E em é a partícula de inexistência. Não há. Tá bom? São chamados predicadores de existência e inexistência. No hebraico, embora não sejam verbos, eles têm uma função verbal, mas não caracterizam orações verbais, são orações nominais. Mas eles têm uma função verbal, servindo quase como formas atemporais dos verbos ser e ou estar. Portanto, é muito surpreendente encontrar estas palavras flexionadas com sufixos pronominais indicando número e gênero. Raro no caso de yesh, mas comum no caso de em. Então, 3 formas de flexão com sufixo pronominal se encontram com yesh. Na segunda pessoa masculino singular e plural, yeshha, segunda masculino singular, yeshem, segunda masculino plural. E na terceira do singular, yeshno. Quanto a enene, ela se encontra em várias formas. Enene, né? Não há... ao pé da letra não há para mim, mas não é traduzido assim, tá? O sufixo pronominal, tanto no caso de yesh quanto no caso de em, assume a forma de um sujeito da oração. Eu não estou, eu não sou, eu não tenho, tá? Enerra, enerre, eneno, enena. Todas as pessoas do singular existem. E no plural, eneno, enhen e enan. Então, não tem em segunda feminino plural, nem em terceira feminino plural. Só tem em segunda masculino plural, terceira masculino plural. Mas no singular tem em todas as pessoas. O uso de yesh é quase exclusivamente depois da conjunção in. Depois da conjunção in, é quase todo o uso que se tem dessa expressão. Ao pé da letra, a tradução. Im yeshem osin hesed. Se para vós houver
fazendo misericórdia, ou como não faz sentido algum. Então, a tradução que normalmente vem é se vós agirdes corretamente, se fizerdes corretamente, etc, etc. É o uso praticamente único que existe de Eshe com im, tá? Se, traduzido como condicional, tá? E o im traduzido como condicional. Então, o Yeshe é só esse uso que tem. Já o em tem usos maiores, um número maior de usos do em. Na semana que vem a gente dá uma olhadinha nesses usos aí no Logos, tá bom? Já serve como recordação da aula. Então a gente apresenta hoje e semana que vem a gente faz a recordação. Quais são os usos de em com flexão pronominal, sufixo pronominal? Negação de existência com sujeito nominal ou pronominal. Por exemplo, eneno, ele não é, no sentido de que ele não existe. Ha-yeled, eneno, o menino não está aqui. Não há um menino. Não há o menino. Ok? Não há o menino para nós. Não há para nós um menino, ao pé da letra. Mas você não vai traduzir aqui, o menino não está aqui. Então, é um uso. Segundo uso, negação de orações com predicado participial. É talvez a forma mais comum de aparecer. Enene koteve, eu não estou escrevendo. Tá? Ao pé da letra, não há para mim escrevendo. Eu não estou escrevendo. Ou Hanashin enan yodein. Os homens não sabem. Ao pé da letra, os homens não há para eles sabendo. Tá? Mas os homens não sabem, não dá para traduzir ao pé da letra. Mais raramente, bota bem mais raramente, em se alterna com lo na negação de orações com predicado adjetival ou adverbial. Raish eneno babait. O homem não está na casa. Ao pé da letra, o homem não há para ele a casa. O homem não está na casa. Haberma asher enena terrorá. O animal que não é ritualmente puro. Ao pé da letra é o animal que não há para ele pureza. Tá? O animal que não é ritualmente puro. Vocabulário da lição 35. O réu alimento, é uma outra forma de dizer alimento, além de usar lehem, que é pão, como sinônimo de alimento. É uma outra forma. Ao pé da letra seria o comestível, tá bom? Se a gente for. Então, alimento. Erva, vergonha, nudez. Ken, um adjetivo. Cuidado para não confundir com can, que é uma partícula também. Ken, adjetivo, honesto, verdadeiro. Um outro adjetivo, navon, inteligente, perspicaz. Tá? Navon, inteligente, perspicaz. É um substantivo derivado da raiz de bina, inteligência. Tá bom? E presta muita atenção nesse verbo. Raia, com rete, viver, estar vivo. Por que eu mandei se prestar atenção?
para não confundir com raiá com re inicial, que é ser, estar, tornar-se. Então, raiá com re é ser, estar, tornar-se. Raiá com rete é viver, estar vivo. Tá bom? Tem um verbo que não está vocalizado aí porque ele não é usado no perfeito. E o Lambda não tem certeza de qual seria a vocalização dele no perfeito, então ele não arrisca, tá? E deixa aí, mas que tem um imperfeito de itav, que é estar, ir bem. Vem de tove, tá? É um verbo que é derivado do adjetivo tove, bom, né? Então é aí da mesma raiz estar, ir bem, usado impessoalmente com le, como em itav li, será bom para mim. Cará, cuidado para não confundir com cará com aleph no final. Esse é cará com re no final. Ok? Cará com re no final é diferente de cará com aleph. Cará com re no final é encontrar-se, deparar com, sobrevir. Esses dias atrás, ó, não estou falando de algo muito longe. Como eu vou fazer, quando eu vou pregar no Antigo Testamento, eu não vou procurar significado de cada palavra, eu já faço uma leitura corrida e só se eu estou achando um significado que não é muito o que eu esperava encontrar, é que eu vou no dicionário para ver se existe algum significado secundário, simbólico, figurado, que eu não estou atinando ali para o texto. E eu fiz a leitura e não encaixava a leitura. E não encaixava. E eu falava, gente, não é possível. Não é possível. Eu, na minha pressa de leitura, aquela rapidez de tentar ler o texto rápido para me concentrar em outras áreas exegéticas para preparar o meu sermão, eu li cará com aleph e não cará com rei. Então, estou falando de algo que aconteceu poucos dias atrás, poucas semanas atrás, tá bom? Umas 3 ou 4 semanas atrás aconteceu isso comigo. Numa leitura rápida, meu filho, você enxerga o que não está. Tá certo? Então, cuidado. O outro... E mais, tem mais um problema. Ele também aparece com cará com aleph, igual o outro cará, que é clamar, chamar. Com o mesmo significado. Pior ainda. Tá bom? Então eu bobiei aí. Bobiei. Mas acontece. Mas o que estava lá era com rei. Eu não posso nem reclamar que foi escrito com aleph, mas com outro significado. Tá? Não posso nem reclamar. Raiv, estar faminto. E hak, somente, um advérbio. Tá? Raiv é um verbo estativo, estar faminto, e hak, um advérbio somente. Vamos fazer alguns exercícios aqui, tá bom? Ô, reverendo, Pois não. ali na letra C, por que eu não posso traduzir ali o homem não tem casa? Eu acho que é uma tradução possível. Não foi a tradução que o Lambdin escolheu, mas eu acho que é uma tradução possível, sim, Luiz. Mas é porque muda totalmente, né, o sentido, né? Não tem, muda, não e por está. isso aí você teria que olhar o contexto, né? Uhum. Aí você teria que olhar o contexto. Tá bem. Mas seria uma tradução possível, na minha opinião. Ok? Ok.
Muito bem. Vamos... o primeiro aqui, né? Vamos logo... Kar et halehem tirav baderech. Vamos lá. Quem sabe o que é kar? Eu tentei achar e não consegui encontrar car. Isso aqui eu até fiquei me perguntando, será que a gente já estudou isso? Eu não tô sabendo, rapaz. É adquira? Adquira? Tome. É no imperativo, né? No imperativo. É do verbo lacar. Adquira, tome, pegue. Mas a gente tem isso aí no glossário aqui atrás? Lacar tem, carre não, né? É porque é um imperativo, né? Deixa eu ver. Imperativo de verbos 1 num onde temos. Ficaria adquira o pão para que não sintam fome. Ou pegue estrada? o pão. Sim, exatamente. Aí a tradução está correta. Já está correta. Eu não consegui traduzir essa primeira palavra, porque eu não achei ela. Tá na página 380. 380. Lado esquerdo. Quase no final lá. É que tem um num no meio, né? Veja página 171 também. E não é estelionato, não. É página 171. Dá uma olhadinha aí, Luiz e André, que ele vai explicar o lacarre, o imperativo dele, tá? Lacarre tem um imperfeito icarre e o imperativo carre. Essa forma exatamente aí. Então, o verbo no glossário, o André já falou para você onde está. E a forma dele no imperativo está aí na página 171. Ok? Tá bem. É um verbo bastante irregular. Bastante irregular. Muito bem. Então, Luiz, repita a sua tradução aí. A minha ficou agora sabendo, né, que é adquira o pão para que não sintam fome na estrada, né, ou para que não fiquem famintos na estrada, né, ou no caminho. Isso. Ou para que não estejam com fome na estrada. Enfim, tem diversas formas, mas está correta. Está correta a tradução. Ok? A dificuldade aí é o imperativo, né? A morfologia a gente não decora e eu demorei um bocado para memorizar essas formas, filho. Então fica na paz, vocês estão no começo. É difícil de memorizar essas formas imperativas muito irregulares como essa. Certo. São muito irregulares essas formas imperativas de alguns verbos irregulares. Então, é complicado. Fiquem na paz. Normalmente eu não pego esses mais complicados, os imperativos mais complicados eu não pego para dar na prova, tá? Normalmente não. Eu não tenho desejo que você decore formas complexas, eu quero que você saiba a sintaxe do imperativo, quer dizer. Beleza? Vamos tentar fazer o segundo. Esse eu não consegui fazer. É complicado. Você conseguiu, André? Vamos abandonar? Ou Poderia. abandonaríamos a cidade? Abandonemos, quem sabe, vamos abandonar. Eu achei um engravidou no meio aqui. Aí é problema, hein? Aí tem que abandonar a cidade mesmo. Deixa eu apagar. O cara saiu fugindo desse caso, então, né? O cara saiu fugindo. Meu Deus.
Ô Luiz, mas parabéns, estou vendo que você tá se esforçando, meu filho. Parabéns. É isso aí. Não quero desanimar, não, ao contrário, quero te animar. Fico feliz que você Tem está sido mais tentando. fácil hebraico que grego, reverendo. Então, Mas isso eu avisava vocês, né? É. Vocês estão de provas que eu avisava que o hebraico era mais simples do que o grego. Era só o início do hebraico que dá aquele susto. Conforme você vai se desenvolvendo, você vai percebendo que o hebraico é mais simples que o grego, sim. aí eu acho que o uso da gramática constantemente, assim, para consultar glossário, essas coisas e tudo mais, facilita muito, né? Não Inclusive é na que hora o de hebraico prova. é mais simples, é que o professor é muito bom! Concordo. Aí sim, hein? Boa! Tem janta já, Aí, né? chato. Tem janta. E chato Chama brabo. tá lá em cima, hein? Ela me bota pra cima, não é verdade, gente? É isso. 21, Alguém merece até uma caixa de bombom hoje, hein? com certeza, gente. Com certeza. Então, mas é verdade. Então, vamos lá, o 2, então, abandonamos, mais difícil, mas habitualmente até poderia ser, mas, tá? Mas não seria a melhor tradução. Podemos, devemos abandonar, vamos abandonar. São todas possibilidades modais de traduzir, tá bom? Et Hair, a cidade, tá bom? E partamos, saiamos em direção, tá? Dos montes, Hahara. Perceba que é o sufixo direcional, tá? Hahara, em direção aos montes. Ok? Lemaan Niheye. Para que vivamos. Aí tem aquele problema do Hayak, né, professor? Eu até marquei aqui, tá no vocabulário aqui. É isso mesmo, André. Para que vivamos. Tá? A fim de que vivamos. Para que? Para que o lemaan é principalmente de propósito. É uma preposição com conjunção. Duas preposições e uma conjunção de propósito indica propósito, tá? Juntas. Lemaan. Tá? Ok. Mas não tem mulher grávida, tá, Luiz? Tá bom. Não. Você não precisa fugir da cidade e abandonar a cidade. Mas eu sou ninja, né? Você viu que achei grávida, rapaz, aqui no meio. Não, mas tudo bem. Tudo bem, acontece, filho, acontece. Vaikir et shne ha-anashim vehen omedim al shefat ha-yeor. Deixa eu ver a hora aqui, para eu não me perder De no horário. 16. Tempo ainda. Quase começando a próxima lição, hein? Eu fui mais rápido do que eu esperava. Acho que eu não me demorei muito na devocional, graças a Deus. De vez em quando eu demoro demais. Alguém fez o 3? André fez. Luiz fez? Não, Ed. Essa é bem trabalhosa na questão de se encontrou o segundo homem ou dois homens, né? Tem um pouco de trabalho, mas depois eu achei a expressão na gramática que é os dois, né? Sim. Os dois, até por causa do contexto. Veja a segunda oração, que é verem, eles. Isso, é isso mesmo. Então teria que ser dois homens, não Se o segundo parasse homem. ali, poderia ser o segundo, né? Poderia até ser o segundo homem. Não é a forma mais comum, mas também
é usada para o segundo homem. Sim. Porém, o contexto da oração, do período como um todo, determina a tradução por dois homens por causa do uso do verhen na oração seguinte, aí, iniciando a oração seguinte, André. Ok? Então, sim. Como você traduziu, André? E ele encontrou os dois homens e eles estavam em pé na margem do Nilo. Uhum. Ou do rio, né? É o rio, mas normalmente na Bíblia, quase sempre o uso dessa expressão se refere a um rio específico, o rio Nilo. Sim, eu acho que, porque normalmente quando ele quer falar, normalmente na Bíblia, quando se quer falar de outros rios, usa o termo Nahar. Tá? Então, normalmente, quando aparece essa expressão Yeur, a maioria, acho que 90% do uso de Yeur na Bíblia é uma referência explícita ao rio Nilo. Às vezes escrito Nilo, muitas vezes nem sequer escrito, só a simples presença do termo já indicando que o rio a que se quer referir é o Nilo. Tá? Então, acho que é boa a tradução Rio Nilo ou só Nilo, porque quase todo o uso na Bíblia hebraica é com relação ao Nilo, dessa palavra. Quando se quer falar de outros rios, normalmente se usa Nahar. Até tem um ou dois casos que aparece Yeur, assim, alguns casos, um ou dois também, não vou contar exatamente, né? Mas até há alguns casos em que aparece Yeur de forma mais genérica, mas não é o comum. O comum é Yeur se referindo especificamente ao Nilo e Nahar, uma referência globalizada aos demais rios. Muito bem. Reverendo, posso fazer uma pergunta? Pode e deve. Até assim, desculpa que talvez fuja um pouco aqui do exercício aqui propriamente dito. Eu escutei a minha esposa ouvindo alguém falando de hebraico aqui em casa. Ela gosta muito de estudar, né? Que bom, que bom. Falando do Yod aqui, que ele foi criado para compor o nome Deus. E ele também significa 10, mas assim, eu não achei isso em nenhum lugar, né? Sim. Inclusive, quem falou isso foi ele já foi pastor presbiteriano, ele estudou, né, no seminário presbiteriano, mas hoje ele não é mais, ele é o esposo da Ana Paula Valadão, né? Que é o Gustavo Bessa, se não me engano o nome dele, uma coisa assim, Gustavo alguma coisa. É isso mesmo? Aconteceu isso mesmo? O que acontece? Como é que o hebreu faz os números? O hebreu faz os números a partir das letras do seu alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, assim é que se faz a numeração. Se você abrir no seu Logos, nos Salmos, a Bíblia Hebraica Stuttgartense tem, eu não sei se a Bíblia que vocês têm aí tem a mesma coisa, mas você vai ver, ao lado do Salmo 1, um Alephzinho. Ao lado do Salmo 2, você vai ver um Bet e assim sucessivamente. Quando chega na última letra, começa Aleph, Bet, Aleph, 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 Bet, Aleph, e assim vai. Então, como é que isso é a forma de abreviar os números que os hebreus tinham? Ok? É fato. Então, o Iod dá o 10. Ok? Quanto à ideia de que ele foi criado para compor o nome de Deus, acho um pouco forçada. Mas gosto daquela ideia do Rob Bell. Você já percebeu que o nome de Deus só tem Mater Lectionis? Eu acho que é mais um indicativo de que ele não devia ser pronunciado mesmo. O Rob Bell dizia, tem um vídeo dele, pelo amor de Deus, não estou endossando a teologia universalista do Rob Bell, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é um vídeo muito interessante, mas muitíssimo interessante.
em que ele trabalha, que ele diz que o Deus tem que ser respirado, Deus tem que ser a nossa respiração, não a nossa pronúncia. Ele não tem que estar nas nossas bocas, ele tem que... Ele existe, ele é o nosso ser. Ele é para ser respirado pelo nosso ser. Né? Ele é nosso Criador. E precisa ser respirado por nós. Então, acho interessante, acho legal aquela ideia do Rob Bell, porque são só mater lectiones. Todas as letras do nome de Deus são mater lectiones. Eu tinha um mau costume que eu adquiri de pronunciar o nome de Deus. E eu revivo esse contexto. E sempre que eu me lembro, às vezes sai sem eu perceber, mas eu substituo por Adonai. Acho que a ideia é que não se pronuncie mesmo. Tá certo? E acho que os nossos antigos pais bem o fizeram por substituí-lo por Senhor. Né? E como a gente usa em português, como se usa em inglês, como se usa em todas as línguas, inclusive no grego, quando se traduziu no Antigo Testamento, para o grego, Senhor, Senhor. Usemos Senhor, não usemos o nome de Deus. Acho que os cristãos modernos e alguns contemporâneos perderam a reverência para com Deus. E talvez isso precise ser resgatado até em coisas pequenas. Mas de vez em quando eu, sem querer, pelo vício já adquirido de pronunciar o nome dele, né, eu o faço. Tá bom? Mas eu tenho tentado me policiar para não fazê-lo. Ok? Tenho tentado. Mas não acho que criaram a letra Iod para significar o nome de Deus. Tanto é que ela é usada em muitos outros contextos. Tá? O fato é que o nome de Deus só contém, e o Iod é uma delas, mater lectiones. Iod, Re e Vav, as 3 mater lectiones são as 3 consoantes que compõem o nome de Deus. Obrigado, viu? Desculpa atrapalhar. Não. Gente, é hebraico, né? Não estamos falando de sânscrito, ainda que não seja a matéria da aula de hoje, mas é hebraico, ok? Estamos dentro do escopo da nossa aula. Mas entenderam a questão dos números, né? Depois vocês abram. Se você não... Eu não sei se... Eu precisava ver se na Lex, lá no Bible, tem a numeração dos salmos como na Stuttgartense, com as letras do alfabeto. Ok? Mais dúvidas? Vamos tentar fazer o quarto, então. Tehi im ahiha pentikira oto ha benaso be noseo rena. E aí? Essa é complexa. Bastante. O que é terri? É esteja mesmo? É isso mesmo? Isso mesmo. É do verbo raiar. Tá bom? É um imperfeito do verbo raiar. Mas é difícil de identificar, viu? Foi difícil de identificar. Você tem que ver o verbo raiar é o verbo mais irregular que existe, gente. Ele é tanto, veja como ele é irregular. Ele é verbo gutural, 2 iode e 3 re. É o único. Os 2 raiar são os únicos verbos que eu conheço que tem 3 formas, as 3 consoantes formam irregularidades no hebraico. Tem outros tantos verbos que 2 consoantes formam irregularidade. O verbo raiar, tanto com re, quanto raiar com rete, as 3 consoantes formam irregularidade no verbo. Ou seja, a conjugação é um balaio de gato de ruim. É muito difícil a conjugação do verbo raiar, ser, estar, e raiar, viver, estar vivo.
ambas as conjugações são bastante difíceis. Então, nesse caso, é o verbo ser, estar, sejam, estejam, né? Talvez, por enquanto, poderiam ser serão, estarão, podem estar, devem estar, enfim, todas aquelas possibilidades de tradução do imperfeito, ok? Talvez aqui até um jussivo possa ser, né? E aí a melhor tradução seria o estejam mesmo. Acho que é, porque o jussivo dos verbos 3-re normalmente é igual ao imperfeito. Mas... então, imarriha, tá? O hino nós vamos deixar em suspenso para ver se é condicional ou não, né? E não, é com tua mãe. Não, é preposição, claro. Pen, para que não. Tikira, deve ser. Aí o verbo aqui, para que não se encontre, tá? Para que não o encontre. Nossa, difícil. Seria para que o mal, né? Para que o mal. Sim. Para que não o encontre. Então, mas não é o mal, é um mal. Mal. Isso. É difícil a tradução. B nasceu enquanto. O uso do infinitivo com B é sempre quando ou enquanto. Enquanto. Estejas com tua mãe, estejas com tua mãe, para que o mal não o encontre, para que um mal não o encontre enquanto deve ter outro sentido, porque o sentido primário não encaixa. Deixa eu ver se ele dá outro sentido no glossário. Não. Quanto ele partir não encaixa. Rena. A não ser que... Poderia ser quando estiver viajando? Alguma coisa relacionada com viagem? É partir. É isso mesmo, né? Eu até fui ver, porque não está encaixando aqui. Tá certo? Estejam junto com sua mãe, não é irmão? Irmão, com teu irmão. Desculpa. Irmão, né? Irmão. Irmão, tá certo. Talvez, eu acho que o Renan aqui é demonstrativo, deixa eu ver. Demonstrativo.
enquanto estiver nessa viagem, ou enquanto estiver nessa viagem. É demonstrativo. Porque ela aí não encaixa de jeito nenhum. Nessa viagem. É demonstrativo, Rena. Enquanto ele estiver nessa viagem. Ok? Porque é isso mesmo. É demonstrativo, não é pronome pessoal. Porque não estava encaixando de jeito nenhum. É demonstrativo, nessa viagem. Mais difícil, hein? Um dos exercícios mais difíceis que eu já vi no Lambda. Bem difícil mesmo. Ok, façam os demais para casa, tá bom? E vou poupá-los de iniciar a próxima lição, que é bem complexa. A gente inicia semana que vem. Tudo bem? Deus abençoe. Deu para fazer exercício, deu para fazer as coisas, foi bom. Um abração, queridos. Deus abençoe mesmo. Tá? Deus abençoe. Bom dia para o senhor. Um abraço.